Muito boa noite para você, bem-vindo ao Jornal Anhanguera, segunda edição, 6 horas e 45 minutos, estamos ao vivo. E a gente começa falando da Polícia Civil, que confirmou que as duas irmãs sequestradas ontem em Rio Verde foram vítimas de estupro. Além do exame médico, o relato das crianças comprova o ato. O caso é tratado como sequestro e estupro de vulnerável. As crianças foram ouvidas hoje de manhã aqui na delegacia. A Polícia Civil busca juntar o maior número de detalhes para tentar identificar o homem que supostamente cometeu os crimes. Segundo a delegada, as menores foram abusadas em uma outra casa por mais de 1 hora até serem abandonadas na frente de uma escola. O homem que teria sequestrado, abusado e depois abandonado as irmãs ainda está foragido. A polícia descarta a possibilidade da participação de uma outra pessoa. Pelos relatos das vítimas, ocorreu um crime de sequestro de menores de idade, né? Uma vítima tem 11, a outra tem 12, com o fim de praticar atos libidinosos. O estupro foi confirmado pela perícia? Então, na verdade, hoje o crime de estupro ele não é só confirmado por meio de perícia, porque não é só a conjunção carnal, o ato sexual. A prática de outros atos libidinosos que não deixam vestígios também configuram estupro e no caso dos relatos delas ficou comprovado que eles ocorreram. Bom, as meninas e a avó delas, né, que também foi amarrada pelo bandido, já estão em casa. Empresas daqui do estado que vendem e exportam ouro estão na mira da Polícia Federal. 100 policiais cumpriram hoje 26 mandados de busca em Goiás, Mato Grosso e São Paulo. A investigação quer saber o envolvimento dessas empresas com o garimpo ilegal. A operação da Polícia Federal é resultado de uma outra apreensão de 110 quilos de ouro feita em Goiânia no meio deste ano. Se verificou que aquele ouro ele não é um produto isolado de uma ação criminosa, na verdade ele está envolvido num contexto muito maior de extração irregular de ouro e remessa para o exterior. Na época, as empresas donas do ouro apresentaram notas fiscais alegando que vinha de um garimpo legalizado em Colniza, no Mato Grosso. Mas a PF descobriu que a mina está fechada já há mais de 1 ano. O ouro apreendido em Goiânia em junho, avaliado em 20 milhões de reais, na verdade tinha saído de garimpos clandestinos em Aripuanã, também no Mato Grosso. Ela cobertou um ouro ilegal através de documentações legais. Agora vamos identificar se ela estava também atuando junto com os garimpeiros ilegais. Em Goiânia, a Polícia Federal apreendeu esse avião que pertence ao grupo de empresários. Em Cuiabá, um outro avião também foi sequestrado pelos agentes. As aeronaves vinham sendo usadas para transportar o ouro. A Polícia Federal descobriu que as empresas investigadas comercializaram nos últimos 4 anos 5 toneladas de ouro, que foram enviadas para a Europa. Mas a investigação ainda não conseguiu apontar se todo esse ouro foi extraído de minas clandestinas. A investigação tenta apontar agora se o comprador na Itália sabia ou não que a extração era irregular, sem autorização do governo. Bom, ninguém foi preso. Os responsáveis pelas empresas podem responder por posse ilegal de matéria-prima da União, crime ambiental e ainda falsidade ideológica. E as Polícia Civil e Rodoviária Federal prenderam em Teresópolis suspeitos de participar de uma quadrilha especializada em roubo de cargas. Vou chamar a Lorena Gomes ao vivo, que traz as informações para a gente. Boa noite, como é que foi essa prisão, hein, Lorena? Boa noite, Luciano. Olha só, foram 4 homens presos suspeitos de furto, roubos e apropriações de cargas aqui no estado. O grupo é responsável pelo roubo de um carregamento de cerveja no último domingo. Desde então, eles estavam sendo procurados pela polícia. Hoje, eles foram presos em Teresópolis durante a 10ª fase da Operação Livrai-nos do Mal, que quer combater o roubo de cargas na região. Com eles, a polícia encontrou um jammer, que é um bloqueador de sinais de telecomunicações e de radiodifusão. 2 dos 4 presos apresentaram documentos falsos. Foi o Guilherme Ferreira Dias, que era foragido do sistema prisional daqui de Anápolis, e o Gustavo Mendes Barbosa, que estava com mandado de prisão em aberto por roubo de cargas. Os 4 foram encaminhados para a DECAR, a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas. Luciano. Obrigado, Lorena. Bom trabalho para você. E um homem que se passava, veja só, por delegado da Polícia Civil,
foi preso depois de aplicar golpes em várias pessoas. Este falso delegado foi preso no entorno do Distrito Federal. Por isso, chamo de Luziane ao vivo, Danilo Moreira. Oi, Danilo, como é que ele agia, hein? Tinha informações, privilegiadas de dentro da própria polícia. Pois é, Luciano, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo. De acordo com as investigações, Fernando Ribeiro de Souza, de 49 anos, foi preso em Planaltina, no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, ele ligava para as delegacias e pedia informações de boletins de ocorrência de veículos roubados. Logo depois de ter acesso a essas informações, ele ligava para as vítimas que tiveram os carros roubados e dizia que estava com o veículo delas e pedia um valor de R$2.000 para fazer a devolução do veículo. Nós conversamos com um delegado que está investigando o caso e ele explica mais um pouco de como funcionava esse golpe. Vamos ouvir. Ele informava que estava na posse do veículo subtraído, dava vários detalhes que estavam inscritos no boletim de ocorrência para essas vítimas e solicitava de R$1.500 a R$2.000 sobre o pretexto de devolver esse automóvel. Mas, na verdade, ele não devolvia o automóvel e ficava com esse dinheiro. E olha só, Luciano, de acordo com a Polícia Civil, esse homem não fez vítimas só aqui no estado de Goiás não, viu? Ele conseguiu fazer vítimas em outros vários estados. Que bandido ousado, não é mesmo, Luciano? Enganando até mesmo a própria Polícia Civil. Eu volto com você aí no estúdio. É um tipo de golpe que já acontece, mas vai tendo variações, Agora um homem se passando por delegado. Obrigado, viu? Bom trabalho. E olha, começou hoje em Anápolis o Feirão Digital promovido pela Rede Globo. Essa é uma oportunidade da população tirar dúvidas sobre essa tecnologia, a tecnologia de transmissão digital. Seu Libério disse que mudou de vida depois de colocar a antena da TV digital em casa. Bem melhor, é limpinha, é mais linda mesmo. O aposentado mesmo assim foi conferir o Feirão Digital, que está acontecendo na Praça Americano do Brasil, no centro de Anápolis. Nos estandes é possível conhecer e tirar as dúvidas sobre a tecnologia. Uma tecnologia moderna em que quem tem uma antena parabólica basta colocar o receptor digital para ter 40 e tantos canais em alta qualidade. Os aparelhos que transformam a imagem e o som das televisões e antenas estão sendo comercializados a preços promocionais. Aqui, além de ter acesso a equipamentos e a informações sobre a TV digital, o público passa também a conhecer um outro tipo de tecnologia, a do streaming. Ali na TV a gente está vendo a Globoplay aberta. Através desse aplicativo é possível acessar todo o conteúdo da Rede Globo, além também de séries e outros conteúdos que são exclusivos. E o melhor, quem vem aqui ganha 30 dias de graça para experimentar. Eu vou voltar para adquirir um bicho desse aí, um aparelho desse aí. E olha, o Feirão Digital na Praça do Americano do Brasil, no centro de Anápolis, vai até sábado. E mais detalhes você vê também no nosso site de notícias, o G1 Goiás. Rápido intervalo, a seguir, o motorista de ônibus preso dirigindo bêbado em Itumbiara. E também o plantio da safra aumenta o número de empregos no campo. Já, já. 6:55, estamos de volta. Olha só, o motorista de ônibus do transporte público de Itumbiara foi preso porque estava dirigindo embriagado. Emerson Ferreira, ao vivo de Itumbiara, aqui com a gente. Emerson, os passageiros perceberam o perigo e chamaram a polícia. Boa noite. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Exatamente, viu, Luciano? Esse caso foi durante a tarde aqui em Itumbiara. Essa empresa é responsável por fazer o transporte coletivo aqui na cidade. Foi justamente quando esse ônibus foi sair de um dos bairros que os passageiros notaram que o motorista estava alterado. Nesse momento também ele começou aí a dirigir em zigue-zague. Foram os próprios passageiros que acabaram ligando para a polícia para fazer essa denúncia. A polícia foi atrás e conseguiu interceptar esse ônibus em outro bairro. O motorista estava visivelmente embriagado, segundo os policiais, mas o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mas mesmo assim, por causa das condições, a polícia constou no boletim de ocorrência que ele estava visivelmente embriagado. 15 passageiros estavam nesse coletivo no momento da abordagem, viu? Esse motorista foi levado para a delegacia e ainda hoje deve ser ouvido pelo delegado de plantão. A empresa responsável por esse transporte é a Auto Ônibus Del Leste. Ela disse que medidas já foram tomadas e que o motorista será desligado da empresa. Muita irresponsabilidade, né, Luciano? E medidas preventivas também têm que ser tomadas, né, Emerson? Muito obrigado, viu? Bom trabalho.
2 acidentes com carretas carregadas com farelo de soja deixaram um trânsito lento hoje no trecho da BR-060 em Rio Verde. Um foi no sentido Rio Verde-Jataí. Parte da carga caiu no asfalto e uma das pistas foi interditada para a retirada do farelo e a transferência para outro veículo. O outro acidente foi no sentido contrário. Uma carreta tombou na lateral da pista. O motorista ficou ferido e foi levado para atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal suspeita que ele possa ter dormido na direção. O Instituto Federal Goiano de Rio Verde ficou 40 horas sem energia depois que um galho caiu na rede elétrica. Prejuízo para mais de 4.000 alunos que ficaram sem aulas e também nas pesquisas. Peixes morreram e mais de 500 litros de leite foram jogados fora. A polícia de Porangatu prendeu hoje 3 suspeitos de roubar um caminhão e uma retroescavadeira na BR-153 domingo passado. O caminhoneiro ficou em poder dos ladrões por mais de 10 horas. Todos os presos já tinham passagem na polícia por receptação de cargas. Uma carga roubada de cerveja foi apreendida em Goianira. Segundo a Polícia Civil, a cerveja era vendida num grande supermercado da cidade. O gerente foi preso por crime de receptação. E um jovem de 24 anos teve queimaduras de 2º grau depois de levar um choque num prédio em Catalão, no sudeste do estado. Ele estava trabalhando como pintor quando encostou o rolo nos fios da rede elétrica. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e aí retiraram o trabalhador do prédio. Ele teve queimaduras nos 2 braços e precisou ser trazido para um hospital de Goiânia. Bom, o estado de saúde dele é considerado estável. Olha, as cidades de Goiás estão crescendo, a gente sabe disso, só que junto com prédios e casas, um problema. O que fazer com os restos de materiais de construção? Dá para usar de novo se passar por uma usina de reciclagem como a que foi instalada em Catalão. Catalão está crescendo cada vez mais. Só este ano, cerca de 1.000 alvarás de construção foram expedidos pela Secretaria de Obras. Um dos efeitos do crescimento é a quantidade de resíduos sólidos descartados. O lixo da construção civil muitas vezes é descartado numa estrada de terra, como essa aqui em Catalão. Olha só a quantidade de sujeira por aqui. A gente vê de tudo, inclusive uma telha de barro. Gente, isso aqui demora aproximadamente 400 anos para se decompor na natureza. Para minimizar os impactos no meio ambiente, uma usina de reciclagem foi inaugurada. Cerca de 250 toneladas de resíduos da construção civil vão ser reaproveitadas. O material vermelho nós usaremos aqui no aterro para cobrir lixo sem agredir novamente a natureza. E o material cinza, que é o material nobre, ele poderá ser utilizado para voltar a construir. Essa é a primeira usina de resíduos sólidos do estado de Goiás construída como uma obra pública. Isso vai poder dar muita geração, inclusive, de emprego na cidade de Catalão. O material reciclado vai poder ser usado para arrumar asfalto, por exemplo. Economia de R$2 milhões para os cofres públicos. Quem trabalha na construção civil, descartando toneladas de resíduos sólidos, aprova a ideia. Primeiramente, preservando o meio ambiente, né? E a gente vai estar fazendo um trabalho mais tranquilo, que esse lixo vai ser reutilizado, né? A quinta-feira vai ser de sol com aumento de nuvens no período da tarde. O calor e a umidade podem provocar chuvas isoladas em todas as regiões, principalmente no leste de Goiás. Mais quente em Porangatu. Em Rio Verde e Anápolis, 30 graus. Lusiânia, 29 e Catalão, máxima de 28 graus. Bom, essa chuvinha está ajudando no campo. Uma pesquisa do CAGED mostrou que neste ano quase 5.000 pessoas foram demitidas no setor agropecuário aqui em Goiás. Mas essas demissões, foram mais demissões do que contratações. Só que em Jataí, no sudoeste do estado, esse cenário é diferente. Mais gente conseguiu emprego. As contratações aumentam ainda mais nessa época em que é cultivada a safra de verão. Há 15 dias, trabalhando nessa fazenda de Jataí, no sudoeste do estado, seu Wilson, que estava há 2 anos sem um emprego fixo, é um dos contratados temporários para ajudar no plantio da soja. A gente deixa os currículos acima não tá tendo, aí aparece esse trabalho aqui temporário, por mais que seja pouco tempo, mas dá uma força muito, né? Por conta do plantio da soja,
Dados do CAGED apontam um saldo positivo de 23 novos empregados só no mês passado aqui em Jataí, no setor agropecuário. Para se ter uma ideia, 140 pessoas foram demitidas, mas outras 163 foram contratadas. O período de safra vem acompanhado do aumento da mão de obra por conta das demandas no campo. Os funcionários fixos não dão conta de fazer o serviço geral, então contrato temporário para plantio mesmo. Do campo para os armazéns. Nessa empresa, a previsão é de 37 novas contratações para a safra de verão deste ano, com salários que variam de R$ 1.500 a R$ 2.100. É muito importante que a pessoa que esteja precisando de trabalho, ela se qualifique, porque esse é o período onde ocorrem essas contratações para as operações safra. E antes de ir embora, um recadinho para você. O Jornal Nacional hoje começa mais cedo, 7:50. Boa noite para você. A gente